mamães, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Priscila, eu tenho 2 filhos, o Samuel de 8 anos, a Sofia de 7, e hoje estou aqui no Ministério Entre Mães da Igreja Batista do Bacaxeri para conversar um pouquinho sobre como é a nossa rotina com filhos. Será que a nossa rotina é puxada? Acho que nesse tempo de pandemia, né, nós estamos sobrecarregadas ainda mais, não é mesmo? Com as crianças em casa. E para começar a nossa conversa, eu vou fazer algo que a gente é bem acostumado, que é contar histórias. Mas quem vai ouvir a nossa história hoje são as mamães. Estão preparadas? Vou falar um pouquinho sobre um livro que eu tenho aqui em casa, que chama Quando Mamãe Virou um Monstro. É da Joanna Harrison. Acho que é assim que falo sobre o nome dela. Vou ler rapidinho essa história para vocês e à medida que eu vou lendo, pense se vocês se identificam com alguma parte dessa história. Vamos lá. Então, temos uma casa, uma mamãe, 2 filhos e uma cozinha toda suja. Então diz assim, ó. Estávamos terminando o café da manhã quando o telefone tocou. Alô? Atendeu a mamãe. Oi, sim, 4 horas, marcado, sem problemas. Desligou o telefone e falou, ai, seus primos vêm lanchar aqui. A casa está uma bagunça e não tem nada para comer. Oh, não, reclamou um dos filhos. Crianças, arrumem seus cabelos e penteiem suas camas. Trocou as palavras. As crianças entenderam o que ela queria dizer e subiram lá para arrumar o quarto e pentear os seus cabelos. A mamãe passou o resto da manhã limpando a casa. Tinha muito o que fazer. Lavar a louça do café, limpar os móveis, lavar o banheiro, tirar o pelo do gato. André e eu nos esquecemos completamente de arrumar as camas. Em vez disso, fizemos um acampamento no nosso quarto. Depois, mamãe foi ao supermercado. Dá uma olhadinha nas mãos da mamãe. Vocês 2 querem parar de brigar? Gritou a mamãe. Lá no supermercado, nós queríamos batata frita. Mamãe disse que não. Ela estava começando a ficar muito zangada. Depois de algum tempo, aquilo estava ficando tão chato que resolvemos ir fazer nossas próprias compras. A história é contada pela filha, percebam. Estávamos começando a nos divertir quando, de repente, uma pessoa gritou, onde está sua mãe? Porque eles fizeram a maior bagunça no mercado. Aqui! A mãe respondeu. Daqui diz, rosnou a mãe. Mamãe não nos deixou comer nenhum doce e eu comecei a chorar. André disse para eu ficar quieta, porque todo mundo estava olhando para nós. Então, eu chorei ainda mais e André também começou a chorar. Olhem a mãe, olha a cauda. Quando chegamos em casa, mamãe guardou as compras enquanto tentávamos fazer um bolo. Mas fizemos tanta sujeira que mamãe nos mandou ficar longe dela. Então eu e André fizemos uma pista de bicicross lá no quintal. Estava muito gostoso brincar na lama. Quando começou a chover, nós fomos para dentro. Mamãe tinha posto lanche na mesa, tudo parecia tão gostoso que a gente começou a comer. Só depois de termos comido 7 sanduíches, 4 pães, um monte de coisa, percebemos que a mamãe poderia não ficar muito satisfeita. Então corremos para cima para nos esconder. Que bagunça, disse André, quando olhou o quarto, né? Ouvimos passos, clomp, 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 subindo a escada. Mergulhamos embaixo das cobertas. Era quase 4 horas. De repente, a porta se abriu. Eu nunca tinha visto mamãe tão zangada. Ela tentou gritar, mas só o que saiu foi fumaça e fogo e um urro terrível. Oh, não, sussurrou André. Ela ficou completamente maluca. Então, ela se atirou numa poltrona de tão cansada que estava. Falou assim, eu costumava ser boazinha, mas tantas confusões e brigas, gritos e reclamações me transformaram num monstro, a mamãe falou. Pobre mamãe, não sabíamos o que dizer. Então, os filhos decidiram começar a arrumar a casa, porque eles perceberam o estado que mamãe tinha ficado.
E arrumaram tudo, guardaram tudo nos lugares, fizeram os lanches para tia e mamãe foi voltando ao normal. Desculpe-me, ela disse. Oh, mamãe, nós também temos que pedir desculpa. Nos abraçamos bem apertados e de repente tocou a campainha. Nossos primos tinham chegado. Quando mamãe desceu para abrir a porta, percebemos que ela ainda estava com o cabelo de monstro. Felizmente nós a avisamos, ela penteou o cabelo e foi lá e abrimos a porta. Todos arrumadinhos, perfeitos, e recebemos a tia Cristina e os nossos primos que vinham jantar. Tia Cristina ficou muito impressionada com o que viu. Querida, ela disse, como tudo está maravilhoso. Espero que não tenha dado muito trabalho. E a mamãe respondeu, oh não, não foi nada. Na hora do lanche, os filhos da tia Cristina fizeram tanta bagunça, que nem repararam que na tia Cristina também estava nascendo uma cauda de monstro. Vocês se identificaram em algum momento dessa história? Eu trouxe esse livro porque essa história ela me mostra dois aspectos muito importantes na vida das mães de crianças pequenas. O primeiro é que todas as mães passam por situações embaraçosas, por situações que lhe tiram a calma. Às vezes a gente anda, a gente vai a algum lugar e vê uma família que parece ser perfeitinha, com as crianças arrumadas, com os cabelos bem penteados, a família educada. Mas a gente não imagina que aquela família também vive situações tão embaraçosas como as que a gente vive. Né? A gente pensa assim, como é que eu vou conseguir deixar minha família assim? Se você já passou por essa situação, eu tenho uma boa notícia para você. Todas as famílias vivem situações que lhe tiram a calma. Uns em mais intensidade, outras em menos intensidade. Por isso, a dica que eu vou te dar hoje, para você melhorar a sua rotina, ver a sua rotina de repente com outros olhos, é não se isole. Busque ajuda e envolva-se com pessoas que estão vivendo a mesma fase de vida que você. Todas as crianças, as famílias que têm crianças pequenas passam pela mesma situação. Né? Às vezes o nosso filho está lá fazendo algo que a gente está morrendo de vergonha e uma mãe do lado fala assim, não se incomode não, eu também tenho criança em casa. Elas te entendem, nós nos entendemos. Então, se você fica sozinha em casa, você vai achar que é só contigo mesmo. Mas à medida que criar vínculos com mães, com famílias que passam pelo mesmo meio, mesma situação que você, com filhos na mesma faixa etária, você vai perceber aos poucos o quão bom é esse convívio e quanto essa troca de experiência vai te fortalecer e te renovar e te ajudar a criar os filhos, né, e a conviver com essa rotina, melhorar em alguns aspectos, mudar a forma de ser em outros. As minhas melhores amigas, as amizades mais profundas que eu desenvolvi, foram criadas quando os meus filhos eram bem bebezinhos. Eu participava do grupo da igreja, que hoje é o Entre Mães, e lá eu criei amizades tão profundas e eu aprendi tanto com essas mães na forma de lidar, algumas delas mudaram a rotina da minha casa. Eu aprendi tanto que até hoje a gente troca mensagens volta e meia sobre o que servir para comer, como estamos lidando com a criança em algum aspecto na escola, como estamos agindo com o nosso marido. Semana passada mesmo, nós estávamos num grupo de 8 amigas, que a amizade surgiu lá quando nossas crianças eram bebês, falando sobre a questão da pandemia, sobre como tem sido nossa rotina em casa por conta dessa pandemia. E isso nos mostra, essa convivência com pessoas que vivem nas mesmas situações que nós, nos mostra o que diz lá em Provérbios 17:17, que é o amigo que ama em todo tempo e que nas adversidades da vida nasce um irmão. E nesse tempo de mãe que a gente fica tão solitária em casa, nada melhor do que desenvolver essas amizades. Pense em alguém aí que está vivendo na mesma situação que você. Conecte-se com essa pessoa. Troque experiências com ela.
nesse tempo de adversidade, de pandemia, de homeschooling, né, de tantas tarefas em que nós estamos ainda mais sobrecarregadas, uma troca de experiência é fundamental nesse processo, tá? Então, primeira situação que o livro nos traz, todas as mães passam por situações semelhantes. A mãe que a recebia a tia Cristina virou um monstro com aquilo tudo e achou que isso só acontecia com ela. A tia Cristina também estava virando um monstro ali na mesa, tá? Então, vamos nos conectar com outras mães, vamos participar do Ministério Entre Mães, vamos buscar ajuda sem isolamento afetivo, ok? Em tempo de pandemia, isolamento físico, isolamento emocional e espiritual, não. Qual é a segunda lição que esse livro nos traz? Segunda lição, não sei se vocês perceberam ali, é que a mãe, quando ela recebe a informação da tia Cristina de que a tia Cristina vai lanchar em casa naquele mesmo dia, ela tenta tomar conta de tudo da casa, menos dela, né? Será que ela estava com vontade de arrumar toda aquela casa, de limpar toda aquela casa em horas? De ir ao supermercado? De lavar banheiro? O livro fala que ela lavou banheiro, aspirou, limpou a mesa, fez o lanche, foi ao mercado. Ela estava com vontade de fazer tudo aquilo? E acima de tudo, ela precisava fazer tudo aquilo, será? Será que não seria mais conveniente ela falar para a tia Cristina assim: oh, claro, pode vir lanchar aqui em casa à tarde, mas eu vou dar uma geral na cozinha e a casa tá suja, tá uma bagunça, tá? Você não precisa ligar. Não, por favor, não vai se incomodar com isso. E ela descansar um pouquinho? O livro, essa historinha nos fala de uma coisa muito comum para nós, que é se preocupar com todos à nossa volta e esquecer de nós mesmos. Parece que quando viramos mãe, nos tornamos só mães. Não é isso? Quem de nós já estava numa roda, num pedido de oração, e aí alguém falou assim: compartilhe o seu pedido de oração. E aí nós começamos. Eu quero pedir oração pelo meu filho que está mal na escola, eu quero pedir oração por fulano. E a gente fala só do filho, só do marido. Aí a pessoa fala assim: mas qual é o seu pedido de oração? Para a sua vida, para os seus sentimentos, para as suas emoções. E a gente não acha. Porque nós nos desacostumamos a pensarmos em nós mesmos. E a gente precisa incluir o cuidado conosco na nossa rotina. Eu sei que você deve estar me perguntando assim: ok, Priscila, tenho que incluir o cuidado comigo na rotina. Mas como eu faço isso se eu não tenho tempo? Não cabe, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Eu te convido a abrir sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos primeiros versículos. Vou ler rapidinho para você. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse texto nos diz que é tempo para tudo. E viver todas essas demandas com alegria nos traz um pouquinho, uma satisfação de plenitude, de eternidade. Não é bom? Quem já teve uma sensação boa de chegar ao fim do dia e falar: poxa, hoje o dia foi muito bom. Hoje eu consegui ter um tempo com os meus filhos, ter um tempo com meu marido, ter um tempo para mim. Eu fiz uma leitura que eu não fazia há bastante tempo. Eu consegui dar uma organizada na casa. Eu trabalhei. Eu me senti plena. E aí você se sentiu plena porque você também se incluiu na rotina e você fez tudo com alegria. E eu sei que a nossa rotina é muito puxada. Mas
nós precisamos incluir o cuidado com o nosso corpo, conosco, na nossa rotina, porque há tempo para tudo. Então eu vou te dar aqui umas dicas de como facilitar isso. Não pense que para mim é fácil não, tá? Mas com o tempo aprendi algumas coisinhas. Primeira dica para você: planeje e compartilhe as tarefas domésticas. Nesse tempo de reclusão, muitas de nós que têm uma ajudante em casa, ou que podia contar com a mãe em casa, ou com uma tia, deixaram de ter essa ajuda, não é mesmo? Outras que já não contavam com uma ajuda de uma pessoa externa, passaram a ter mais rotinas porque as crianças estão em casa o tempo todo e com isso as tarefas domésticas aumentam, principalmente a parte da comida, porque essas crianças comem muito, 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 né? Então, primeira dica é: deixe esse perfeccionismo de lado, vamos planejar as tarefas domésticas e compartilhar as tarefas domésticas com todos de casa. Se você tem filhos com mais de 5 anos de idade, eles já podem ajudar nas tarefas. Aqui em casa, eu fico não ia dar conta, né? Com criança, a gente está fazendo home office, tanto eu quanto o meu marido em casa, nós não estamos sem ajudantes, e as crianças estão tendo aula, e tá tudo bem complicado aqui pra gente conseguir manter o ritmo. Mas aí, o que nós fizemos? O que eu fiz? A gente reuniu as crianças, fiz um planejamento, né, um cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e estabeleci algumas tarefas ali para que eu não me esqueça das tarefas que eu tenho que fazer, porque senão a gente passa 2 semanas sem trocar roupa de cama, né? Então, por exemplo, coloquei lá, segunda-feira, retirar roupas de cama e trazer para a lavanderia trocar as roupas de cama. Terça-feira, lavar banheiro. Quarta-feira, lavar roupa. Quinta, recolher os lixos. E aí estabeleci também, além dessas atividades principais, para a gente não ficar todo dia fazendo tudo, ou tirar um dia para limpar a casa de cima e embaixo e aí ficar exaustas no fim do dia, aqui em casa entendemos por bem colocar dias com atividades específicas e colamos na geladeira. E também estabelecer atividades das crianças. Então, por exemplo, o que seu filho pode fazer? Arrumar a cama, recolher a mesa, colocar a mesa, né, os pratos, tirar a roupa de cama dele no dia que é para tirar, secar a louça. Aqui em casa as crianças já sabem que secar a louça, guardar e colocar os talheres na mesa é por conta delas. E foi bem interessante que hoje eu estava fazendo almoço e era rapidinho ali para eu pôr os talheres, os pratos na mesa para servir, né? Mas eu fiz questão de parar e chamá-los. Venham arrumar a mesa porque isso é tarefa de vocês. Porque aí eles vão compreendendo a necessidade de também ajudar nas tarefas de casa. Tá? Mas esse planejamento do que fazer em cada dia, esse deixar o perfeccionismo de lado, deixá-los fazer as atividades da forma como eles sabem fazer e não da forma como você faria, é muito importante nesse momento para que a sua sanidade mental seja preservada e física também, porque senão a gente vai se desgastar muito, a gente se desgasta demais nessa rotina do dia a dia. Entenda que é melhor ensinar seus filhos a fazer algo do que fazer a tarefa sair perfeita. Entenda que nem sempre você conseguiria fazer 100% daquele alvo, né? Então, assim, deixa que o seu filho faça da forma dele, que seu marido faça da forma dele. Se a louça ficar por conta do seu marido, não se preocupe. A forma como ele lavar vai estar bem lavada. Não se preocupe. Deixe de lado o perfeccionismo e deixe de lado o rigor nesse momento. É momento de compartilhar tarefas, de criar novos hábitos, tá? Dica número 2, rotina com criança. Simplifique os cardápios. Para quem me conhece, para quem convive comigo, sabe que é bem interessante eu falar isso, porque eu sou uma pessoa que preza pelo almoço e pelo jantar, com comida, né? Aqui em casa não tem lanche à noite, é comida. Mas a questão de simplificar cardápios é muito importante, eles não perdem o valor nutritivo por isso. Nós brasileiros temos o hábito de colocar para o almoço
arroz, feijão, uma carne, um legume refogado, uma salada e, se bobear, ainda um outro carboidrato, como por exemplo uma batata, uma mandioca, não é? A gente coloca muitos pratos na mesa. Não é necessário tudo isso. A gente pode dar uma simplificada, né? Então aqui em casa, o que eu tenho muito hábito de fazer? Cozinhar legumes junto com arroz, alguns legumes. Ou cozinhar vários legumes numa outra panela. Ou cozinhar uma carne junto com feijão, ou uma linguiça, ou, sabe? Alguma coisa assim. Simplifique os cardápios, de forma que eles tenham sempre um carboidrato, uma proteína e legumes, ou saladas, né? Ou vegetais. Carboidrato, proteína e vegetais. Não sou nutricionista, não sei se o que eu tô falando tá certo. Mas a minha ideia é de que os cardápios podem ser simplificados. Assim a gente suja menos louça, a gente gasta menos tempo na cozinha e as crianças permanecem nutridas da mesma forma. Ok? Vamos lá? Coloque seus filhos para dormir mais cedo. Essa dica é muito importante. E aqui eu tenho uma experiência pessoal para contar. Eu nunca tive problema com minha filha mais nova para dormir. Ela dorme muito. Mas o meu filho mais velho não dorme. E ele acorda muito, muito, muito cedo, independente da hora que ele vai dormir. E isso acontece desde que ele era bebezinho. Então, quando ele era bebê, eu lembro que eu e meu marido dávamos banho nele 11h30 da noite para que ele dormisse da meia-noite às 6. E a gente faz uma noite inteira de sono. E mesmo assim ele acordava, né? Até que um casal amigo nosso, que a mãe era do grupo de Entre Mães da igreja da época, chegou para nós e falou assim: olha, habitue o seu filho a dormir mais cedo. Vocês precisam descansar. Senão daqui uns dias vocês não estão se aguentando mais, de um estresse tão alto que começam a brigar. E eu estava grávida, né, da Sofia na época. E ele falou: prezem pelo descanso de vocês. E assim nós começamos a fazer. E eu lembro que o nosso filho mais velho dormia meia-noite. Ele tinha 1 ano de idade. E nós fomos treinando e colocando ele para dormir mais cedo, e nós apagávamos todas as luzes da casa, ele com 1 ano, e eu ficava com ele até ele adormecer, e assim foi durante 2 meses. Mas em 2 meses nós reduzimos o horário dele dormir de meia-noite para as 8 da noite. E ele se acostumou tão bem com esse horário que hoje ele tem 8 anos e ele dorme entre 8h30 e 9 horas. 9 horas da noite ele dorme, porque ele acorda muito cedo. O horário de acordar dele é muito cedo, né? Isso é uma questão do corpo. Mas por conta desse horário de acordar, nós temos que prezar por ele dormir mais cedo. E assim nós fizemos com os nossos 2 filhos, graças a esse conselho do casal de amigos nossos lá no início, né? Eles dormem bem cedo e depois que eles dormem, a gente tem um tempo enorme para fazer coisas. Ainda eu e meu marido, a gente consegue assistir, né, programas para adultos, porque durante o dia a gente não vê TV, a gente consegue ler, né? Nós temos um tempo nosso. E eu tenho um segredo para você, mamãe. As crianças não sabem que horas são quando você coloca eles na cama. Você já foi surpreendido com seu filho perguntando assim: mãe, que dia é hoje? Mãe, hoje é sábado? Hoje é domingo? Mãe, a gente já almoçou? Mãe, que horas são? Eles não têm noção do tempo. Quem tem noção do tempo é você. Por isso, quem sabe qual a hora adequada para ele dormir é você e o pai dele. Então essa coisa assim de que, mas meu filho não consegue, ele vai para a cama muito tarde. Talvez ele vá para a cama tarde porque ele quer ficar com você até o momento que você dorme. Então, vou te dar uma dica que eu fiz durante anos. Quando der a hora dele dormir, coloca pijama, toma banho, apaga as luzes, como se você também fosse dormir. Depois que eles pegarem no sono, acorde, levanta, vai ler, assiste TV. Eu fiz muito isso e dá certo. Preze por um tempo de descanso seu à noite. Ponha seus filhos para dormir um pouco mais cedo. 4ª dica: pensa, coloca no papel o que te faz sentir melhor. O que melhora a sua autoestima? O que vai elevar a sua autoestima? É estar maquiada?
é estar com as unhas feitas, é ter um tempo de ginástica, é ter 30 minutos de leitura por dia? O que melhora a sua autoestima? E Bolle, pensa numa forma de executar. Eu tenho uma grande amiga que eu nunca vi ela sem maquiagem. E ela teve 2 filhos muito pertinhos um do outro, com 1 ano só de diferença. E um dia eu perguntei pra ela assim, eu não conseguia me maquiar, não tinha tempo, né? E eu perguntei pra ela, mas como que você consegue estar sempre maquiada? E ela falou, isso me faz tão bem, estar maquiada me faz tão bem, eleva tanto a minha autoestima, que eu acordo, escovo os dentes e me maquio. E com a rotina que eu tenho com os meus filhos, se eu não fizer isso na primeira hora do dia, assim que eu acordar, eu não consigo fazer mais. Então assim eu faço e assim eu continuo durante todo o dia. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de pintar as unhas e eu mesmo faço as minhas unhas. Então, em janeiro, por exemplo, meu marido esteve fora por 15 dias. E eu me lembro que meus filhos chegaram para mim, era um sábado à noite. No outro dia eu ia para a igreja de manhã com eles, às 9 da manhã, e minhas mãos estavam horríveis. E eu lembro que eu estava angustiada com aquilo. E meus filhos falaram assim, mãe, vamos dormir todo mundo no mesmo quarto hoje? Deixa a gente dormir com a senhora, vamos ficar vendo filme até tarde, vamos dormir juntos? E aí eu pensei assim, ai, que vontade de dormir com eles. Não, mas eu preciso fazer a minha unha. Isso é muito importante para mim. E falei, não, hoje ninguém dorme com a mamãe, vai cada um dormir no seu quarto. Coloquei eles no quarto e fiz a unha. Egoísta? Talvez algumas de nós podemos achar que eu fui isso, né? Mas eu tinha cuidado deles o dia todo, eu tinha dedicado tempo para eles. Não faz mal a gente ter um tempo só para nós, tá? E essa é uma coisa muito importante. Se você quer estar saudável, quer ter 30 minutos de alongamento por dia, chega uma hora, põe lá no sofá mesmo, enquanto eles assistem desenho, faça o alongamento, chama os filhos para fazer com você, né? Faz com eles, talvez não saia perfeito, mas com o tempo eles vão se acostumando com aquela rotina e entendendo que aquilo é importante para você, ok? Quinta e última dica, não se culpe por reservar um tempo para si mesma. Deixar seus filhos aos cuidados de alguém durante pouco tempo do dia para você poder fazer uma atividade sua não é pecado. Nós mães acreditamos que igual nós, ninguém sabe cuidar das crianças. E muitas de nós impede que outras pessoas abençoem os nossos filhos. Até mesmo os pais deles, os nossos maridos, às vezes a gente não permite que eles tenham algum cuidado com os filhos. Não, porque banho deixa que eu dou porque você não sabe lavar. Comida deixa que eu dou porque você não sabe o tanto que ele come. Não, deixa que eu ponho para dormir porque você não sabe a quantidade de coberta. Não. Deixa que outras pessoas também abençoem seus filhos. Deixa que o pai tenha um tempo com ele. Se você não tem parentes, não tem avós aqui, pensa num casal que você ama, que você admira de coração para ser avós dos seus filhos postiços, para que eles se acostumem com alguém. Ou na casa de um casal da igreja que tem filho da mesma idade, que você confia. Deixa de repente um tempinho lá para você poder ter um tempo para si. Não se culpe por reservar um tempo para si mesma. Momento de orar seu. Não tem problema você deixar a criança de repente no ócio. Fala, filho, agora você vai brincar sozinho. A mamãe não vai ficar com você nesse período. Pode ir lá no seu quarto, ou se o filho for pequenininho, vai ficar ali brincando com os seus brinquedinhos. Não precisa ficar em cima o tempo todo. Busca um tempo seu. Isso não tem problema. Isso não é pecado. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu fui a uma consulta médica e a médica perguntou, você tem feito exercícios? E eu falei, não dá tempo. E ela falou assim, você sabe que é bem importante que seus filhos observem você fazendo exercícios? Eles têm que saber que a mãe deles também precisa disso. Certa ocasião,
Eu estava indo a um aniversário e naquela correria de chegar do trabalho e trocar de roupa, eu coloquei uma calça jeans para ir ao aniversário. E de repente a Sofia, a minha filha, apareceu indo para o aniversário de vestido. E eu falei, filha, você colocou esse vestido, ela tem 7 anos hoje, na época ela tinha 5 ou 6. Que bonita que você tá de vestido. E ela falou, sim, mamãe, a gente tem que se arrumar para ir para os aniversários. Por que a senhora vai de calça? Não quer pôr você um vestido? E eu falei, gente, os nossos filhos precisam ver a gente fazendo exercício, precisam ver a gente se arrumando, a gente cuidando. Nós estamos formando essas crianças. Eu perdi minha mãe muito cedo, mas eu lembro de vê-la lendo a Bíblia no sofá. Eu lembro de vê-la fazendo a sobrancelha. Eu lembro de vê-la fazendo comida para nós. Eu lembro de vê-la, ela nos educando, ela falando, agora eu estou conversando com o seu pai, espere. Eu lembro de vê-la tendo um tempo só para ela. E isso me ajudou muito na mãe que eu sou hoje, na pessoa que eu sou hoje. Não é fácil colocar tudo isso em prática, mas se você acreditar que uma mãe que consegue se manter saudável espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, se você acreditar que essa mãe ela tem muito mais condições de cuidar, de formar e principalmente de inspirar uma criança, isso já é meio caminho andado. A mãe que vive exclusivamente em razão dos seus filhos e esquece de si mesma, não dá espaço para que essas crianças cresçam de forma independente e saudável. A mamãe que o tempo todo fica tutelando a criança, cuidado, vai cair, cuidado, fica o tempo todo ali, não permite que essa criança cresça e aprenda com seus próprios erros. E o tempo para si talvez seja uma forma, seja um momento que essa criança pode ficar sozinha e crescer de forma com autonomia e independência. Lembre-se o que a palavra de Deus diz. 2 coisas nós aprendemos hoje. Primeiro é que na adversidade surge um amigo, surge um irmão. O amigo se torna irmão na adversidade. Por isso, caminhe com quem está junto de você, vivendo as mesmas situações que você. Isso está lá em Provérbios 17:17. E o segundo ponto que está em Eclesiastes é que há tempo para tudo, inclusive para que a gente cuide de nós mesmos nessa rotina tão atribulada e cheia de compromissos, que é a rotina de uma mãe com filhos pequenos, ok? Posso orar por você? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor, de conversa, Senhor, com as mães. Deus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja nos dando sabedoria no cuidado com os nossos filhos, no cuidado com a nossa casa, com os nossos maridos, Senhor, e principalmente no cuidado conosco mesma, Senhor. Deus, o nosso corpo também é templo do Espírito Santo e o cuidado com ele é um mandamento. Nos ajuda a entender, Pai, que somos criados à Tua imagem e à Tua semelhança e que precisamos, Senhor, nos manter atentas para isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até lá! Até logo, espero que tenha ajudado.